Vamos fazer a leitura do Evangelho João, capítulo 13, versículo 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, versículo 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Versículo 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Versículo 13: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Com sua Bíblia em mãos, diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. A minha mente está aberta, o meu coração receptivo. Estou pronto para receber a boa semente. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Deixe aí a sua Bíblia, se possível, aberta. Nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto e nós vamos voltar antes do final da mensagem para refletir um pouco mais neste capítulo 13 de João. Bom, nós estamos na série Dinheiro, Sexo e Poder. É um livro de Richard Foster. Depois, se alguém gosta de ler, quiser comprar o livro, você pode adquirir esse livro, Dinheiro, Sexo e Poder, de Richard Foster. Tem sido um guia para mim. Claro que nós colocamos outros materiais, outras experiências, outras ilustrações, mas a gente tem a base, um guia base, que tem sido esse livro. E nós falamos na primeira semana sobre o dinheiro, a face luminosa e sombria, positiva e negativa do dinheiro, fazer um bom uso do dinheiro, ou deixar o dinheiro nos dominar e ser pessoas avarentas, gananciosas. Na semana passada falamos sobre o sexo, falamos sobre a pornografia, o adultério, sobre a pureza sexual. E eu, pelo menos as células que eu participei de 3 células na semana passada. Foi muito boa a discussão, foi muito gostoso falar sobre o assunto. Estava preocupado um pouco, porque talvez a palavra sexo cause algum estranhamento, mas nós falamos de maneira espiritual do assunto, e foi muito bom, pelo menos nas minhas células que eu estive, nas células que eu estive visitando, o assunto foi muito bem conversado, e tenho certeza que valeu o tema. E hoje, finalizando a série, nós vamos falar então sobre o poder, fechando essa série, o poder. Vamos então começar a reflexão da noite. Vamos ler juntos a frase que está ali? O poder pode destruir os relacionamentos.
Se o dinheiro atinge a carteira, o sexo, os quartos, o poder atinge os relacionamentos. Destrói a confiança, destrói às vezes até uma amizade de muitos anos, o poder. Por exemplo, eu tive uma experiência quando eu fazia seminário. Lá no seminário era levantado todo ano um monitor, alguém que era responsável pelos alunos. Entre os próprios alunos, um aluno era levantado para ser um supervisor dos demais. E eu lembro de um amigo da minha sala, que quando ele foi levantado para ser esse supervisor ou esse monitor, esse rapaz mudou. Ele era uma pessoa que ria, brincava com a gente. Ele é uma pessoa de uma amizade assim gostosa no dia a dia do seminário. E quando ele recebeu o título, agora você é um monitor, um supervisor. Gente, esse homem mudou, gente. Esse homem era uma pessoa diferente, agora não ria mais, brigava com o pessoal. Alguém disse assim: você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Eu me lembro também de uma outra experiência, quando eu era pastor numa outra igreja, e teve um pastor que recebeu, era uma equipe pastoral, e teve um colega pastor que recebeu um certo impulsionamento. Ele pregava de vez em quando, assim como eu, nos cultos, eram 5 pastores, mas de repente aquele colega pastor estava pregando nos domingos. Gente, esse homem mudou. Pregava todos os domingos, ou domingo sim, ou domingo não. Esse homem mudou. Já não falava com os colegas pastores como antigamente, já era uma pessoa mais fechada, reservada. Como que pode o poder subir tão na cabeça de um ser humano? Não, agora eu tenho agora eu tenho um poder, agora eu tenho uma missão, agora eu tenho um título, ou agora eu tenho uma função, então agora eu tenho que agir diferente. Eu agora sou uma pessoa já mais difícil de acesso. Olha, pode ter 2 amigos que a vida inteira foram bons amigos, mas quando entra em jogo a vice-presidência da companhia, aquela amizade muitas vezes pode até entrar em xeque, porque cresce os olhos. Não, agora tem uma vaga para 2 pessoas, é minha essa vaga, e se subiu na vaga, agora está destratando os colegas, está tratando mal, subiu, começou agora a falar diferente, até mesmo ele se isola dos antigos amigos. Isso, o poder pode estragar relacionamentos. Pessoal, alguns exemplos bíblicos sobre poder. Por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva estavam no paraíso, mas um dia a serpente fez uma proposta. A proposta era o seguinte: olha, se vocês comerem da árvore da vida, que era proibida, a árvore do bem e do mal, eles não poderiam comer aquela árvore proibida, mas se vocês comerem, disse o diabo, os seus olhos serão abertos, e vocês serão como Deus. Olha a proposta do diabo, em forma de serpente: se vocês comerem do fruto, vocês vão poder ser como Deus. Olha o poder aí. Agora eu vou aumentar o nível. Agora de um ralé ser humano, agora eu vou ser Deus. E Adão e Eva então vai lá naquela árvore, quebra, desobedece a Deus, e vai então depois, você conhece a história, vai se esconder de Deus, né? Você vê que a imagem até do fundo é uma caveira ali, uma coisa demonstrando o pecado, o erro de eles quererem ser como Deus. E gente, uma coisa que Deus não divide é a sua glória. A glória dele não divide. Então é triste quando a gente se acha no lugar de Deus ou quer ser igual a Deus. Pode ter certeza que a queda está próxima. Um outro exemplo que nós podemos falar é da Torre de Babel. Também mostra o desejo do coração humano. Está lá também no capítulo de Gênesis, capítulo 11, onde os homens se reuniram e falaram assim: vamos construir uma torre, e essa torre, para o nosso nome ser famoso, essa torre vai chegar até o céu, e o nosso nome vai ser famoso. Diz a Bíblia que Deus ouviu isso, que o homem queria ser famoso, e Deus foi lá e confundiu a língua. Por isso que Babel significa confusão. Deus espalhou em várias línguas a humanidade. Por isso que, segundo a explicação bíblica, é que existe hoje mais de 6
1000 línguas em nosso planeta Terra. Então veja aí o ser humano querendo ter um nome famoso, ter o poder. Podemos também pensar os próprios discípulos de Jesus. O Paulo citou a música hoje, Paulo, aqui, do David Keelan, Quero Ser Como Criança. E realmente é exatamente essa imagem que eu separei. Porque Jesus Cristo, certa vez, escute aqui, eu vou ler aqui, não precisa abrir a Bíblia, escute o texto bíblico, Marcos 9. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos: de que é que vocês conversavam pelo caminho? Mas eles ficaram em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido quem era maior. Veja bem, quem era maior, aqui é questão de poder. E ele, assentando, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo. Trazendo uma criança, veja a imagem, colocou-o no meio deles, e tomando uma criança nos braços, disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Veja bem, os discípulos estavam discutindo quem era o maior, quem tinha mais poder. E Jesus então pega uma criança, uma criancinha, põe no seu colo, e está dizendo para aquelas criancinhas: isso aqui é grandeza, é uma criança. Essa é a grandeza do Evangelho. Jesus estava mostrando para eles que eles não precisavam ficar discutindo, mas olhar para a criança e ver que a criança, quando ela brinca, ela é inocente. A criança não está preocupada em poder, em brincar. Jesus fala: olhem para essa criança, no reino de Deus deve ser assim. A briga, discórdia não deve ter espaço no meio do reino, deve ser serviço, não o poder, mas o serviço. Pessoal, é verdade que orgulho e poder são coisas ligadas. Geralmente a pessoa que tem poder, ela tem orgulho, e nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho em nossas vidas. Salmo 19, 13 fala: guarda o teu servo da soberba. Escute bem o que está dizendo o Salmo 19: guarda o teu servo da soberba, que ela não me domine. Gente, eu posso citar exemplos aqui de pessoas que foram dominadas pelo orgulho. Um deles é Sansão. Se você não leu a história de Sansão, você pode ler na Bíblia, está lá no livro de Juízes, capítulo, se eu não me engano, 14, 15, 16 e 17, são 4 capítulos, livro de Juízes, a história de Sansão. Sansão foi um homem que nasceu para brilhar, o nome dele significava pequeno sol. Mas o Sansão deixou o orgulho invadir o seu coração, e um dia ele disse assim: com uma queixada de jumento, eu matei 1000 homens. Ele achava-se o cara. Ele disse: Dalila, Dalila nunca me engana. Ficava brincando com Dalila, ele era uma pessoa orgulhosa. E o final de Sansão, gente, é trágico, é triste. Furam os olhos dele, ele fica cego e vai depois suicidar-se, derrubando os pilares do templo. Um outro homem da Bíblia que a gente pode lembrar de orgulho é o Naamã. Essa história de Naamã está em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, diz a Bíblia, era um alto oficial do império, um homem que tinha poder, mas ele tinha um defeito, um problema, ele tinha lepra. Na época, a lepra era a pior doença possível. E esse homem ouve falar que existia um tal de Eliseu, um profeta, que poderia ajudá-lo. E esse homem vai até Eliseu, vai com seus homens, com seus cavalos, cavaleiros, com aquelas medalhas na sua roupa militar, vai todo arrumado lá para conversar com Eliseu, e diz a Bíblia que Eliseu nem recebe na porta. Eliseu manda uma mensagem lá da sua casa, ele levou dinheiro, Eliseu nem pegou dinheiro, sabia que aquele homem era orgulhoso. Ele fala assim para Naamã: Naamã, você quer ser curado? Manda notícia, fala para Naamã ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Quando Naamã ouve isso, ele fala assim: eu mergulhar naquele riozinho lamacento lá 7 vezes? Eu vou me tirar minha roupa, vou mostrar minha lepra para os meus funcionários e ficar mergulhando lá 1, 2, que palhaço que eu sou, Eliseu? Um funcionário dele fala assim: ô rei, ô comandante, se o Eliseu pedisse para você alguma coisa difícil, você não faria?
Ele pediu para você mergulhar 7 vezes. Faz isso, companheiro. Tira esse orgulho do seu coração. Vai lá e mergulha. Fica imaginando lá o Naamã. Mergulha uma vez, a pessoa olhando para ele. Para de olhar aí, pessoal. Para de olhar. Vira para lá. 2, 3, 4. Puxa, mas que vergonha. 5. E foi curado. Talvez não só da doença da pele, mas do seu orgulho. Naamã é um exemplo também de orgulho. Pessoal, tem mais personagens bíblicos que eu poderia citar aqui, mas eu me lembrei também de Davi. Quando Deus fala assim para Davi: ei Davi, você é rei de Israel, Davi? Mas sabe de onde que eu te tirei, Davi? Te tirei de trás das malhadas. Você, Davi, cuidava de ovelha e dos rebanhos do teu pai. Davi, você não era ninguém, Davi. Que orgulho é esse? Quem é você, Davi? Vamos diminuir, Davi. Lembra do seu passado. Eu coloquei você aí, Davi. Orgulho. Os filhos de Zebedeu lá, quando a mãe deles chega em Jesus e fala: Jesus, você pode dar uma vaguinha para os meus filhos lá no teu reino, do lado da cadeira celestial principal? Jesus fala assim para eles: isso não compete a mim. Jesus chamou os caras lá do meio do barco, pegando peixe, e esses caras hoje estão brigando para ver quem que é melhor, quem que é maior, quem vai se sentar no lugar melhor no céu. Orgulho, gente, poder. Mas nós podemos usar, gente, o poder para abençoar. Essa é a maneira correta do uso do poder. Assim como o poder pode destruir um ser humano e as pessoas que estão no seu convívio, o poder também pode transformar, pode trazer libertação. O poder pode abençoar as pessoas. Um grande exemplo lindo é a vida de José. José no Egito. José, a história dele é uma das histórias minhas favoritas. José, ele era filho da velhice, vou resumir aqui. E ele nasce num ambiente muito hostil, os irmãos tinham ciúmes dele, o pai favorecia ele, e os irmãos tinham raiva dele, porque ele era um sonhador e sonhou que os irmãos iam se curvar, mais o favoritismo do pai, o pai deu uma túnica talar para ele, e aquele desentendimento na família. Bem, um dia os irmãos jogaram numa cova ele, e queriam matar, mas um irmão falou assim: ei, não mata José não, vamos vendê-lo para uma caravana de ismaelitas que estava passando. Vendem José. José foi vendido com uma mercadoria. Quando eu falo dessa história, sabe o que eu penso, gente? José não sabia o idioma para o Egito que ele estava indo. José não teve tempo de despedir dos seus pais. José não teve tempo de pegar um celular e ligar para o seu pai e dizer: pai, estou aqui numa caravana sendo vendido. José não tinha nenhum documento. Se ele passasse num posto de uma polícia rodoviária federal, não tinha nada. Um homem vendido como escravo. Imagine o coração desse menino, imaginar que nunca mais ele vai ver o rosto do seu pai e da sua mãe. Sua mãe já era falecida, faleceu no nascimento dele, mas imagine ele nunca mais lembrar do rosto do seu pai. Gente, e esse José, diz a Bíblia, que quando ele chega no Egito, os ismaelitas vendem ele para Potifar. Potifar põe ele como um funcionário, um trabalhador, lava vasilha, limpa a casa. O José, ele vai, e Deus, diz a Bíblia, que a mão de Deus era com ele. E ele é um menino organizado, um jovem educado. Ele começa a se destacar. Potifar vai colocando os olho nele, vai dando graus de autoridade na casa. Um dia a mulher de Potifar põe os olhos nele e fala: Davi, José, tenha uma relação sexual comigo. José fala assim: de maneira nenhuma. Como que eu vou pecar contra Deus e contra o meu patrão? Interessante essa frase de José. Como eu vou pecar contra Deus e contra o meu patrão? Você é a mulher dele. A única coisa nessa casa que eu não posso pôr a mão em você, diz José. Está lá em Gênesis, você pode ler depois. E ela faz aquela histeria, ela grita: socorro, José está me assediando, né?
E aí prendem José, levam para uma cadeia. José fica na cadeia, gente, sofre. Você sabe o que havia numa cadeia na época? Lugar frio, escuro, barata, rato, tudo que imaginar naquele lugar, ficou lá preso. Um dia Faraó tem um sonho. E falam para Faraó: Faraó, tem um homem lá na prisão que revela sonho. Traga-me José. Faraó conta o sonho para ele. Ele fala: ó Faraó, esse sonho seu é 7 magras gordas, 7 vacas magras. Isso aí são períodos que vai passar o reinado. E olha, Faraó, coloque alguém para administrar o seu celeiro aí. José, você é esse homem, pode governar o Egito para mim. Esse homem agora tem poder. Agora José não é mais um qualquer um. José agora é o príncipe do Egito. Agora José está com controle do Egito. O Faraó deu a ele o seu anel de confiança. Mas ele poderia agora ser uma pessoa arrogante. Agora ele poderia ser uma pessoa que vai maltratar as pessoas. Mas não é isso que ele faz. Um dia ele encontra os irmãos dele, e os irmãos dele morrem de medo. Agora José vai pagar o mal com o mal. José fala assim: olha gente, vamos esquecer o passado. O que vocês fizeram para mim, Deus tornou em bênção. E se Deus me trouxe aqui, foi para dar um fim melhor para a nossa família. Vamos apagar o passado. Vamos começar uma nova fase. José usou o poder para perdoar seus irmãos, para trazer a família dele de Israel para o Egito. José, um homem extraordinário. Temos que usar o poder assim, o poder de forma abençoadora, e não usar o poder que temos em nossas mãos para punir, para maltratar, para vingar os nossos ofensores. Uma coisa bonita também que podemos pensar em relação ao poder, uma forma luminosa de usar o poder, é através do quê? Humildade. Não importa o lugar que você chegar, não importa o nível financeiro que você chegar, o concurso que você passar, seja sempre uma pessoa humilde. Humildade, escute essa definição de humildade, é a melhor que eu encontrei. Humildade é poder sob controle. Humildade é poder sob controle. Você não vai demonstrar quem você é, o que você tem, a sua inteligência, não. Seja uma pessoa humilde. Humildade é a virtude de se manter numa modéstia, de saber da sua fraqueza, de saber que você não é melhor do que ninguém. O apóstolo Paulo diz assim, lá em Romanos capítulo 1, versículo 1, sou Paulo, o servo de Jesus Cristo. Sou Paulo, servo de Jesus Cristo. E é verdade que ele fala que ele é servo, porque um dia Paulo fez um milagre, estava ele e Barnabé, e as pessoas começaram a adorar Paulo e Barnabé, e chamaram ele um de Júpiter, falando, vocês são nossos deuses, e se ajoelharam diante de Paulo. Paulo falou assim, ei, levanta, que esse negócio de ajoelhar, levanta aí, eu sou homem como você, a honra é de Deus, eu sou homem como tu, fica em pé. Não aceitou glória, louvor para si, ele disse, eu sou um servo de Jesus Cristo. Pessoal, tem uma historinha que eu acho muito legal para falar da humildade. Diz que um jumentinho chegou em casa todo contente, todo faceiro. Mãe, imagine jumentinho falando, pessoal, deve ser engraçado o jumentinho falando, mãe, você não sabe como eu sou tão querido, mãe, eu fui a Jerusalém, e todo mundo me aplaudiu, gritava assim, viva, salve, deve ser aquele burro do Shrek, né, esse jumentinho, né, então a mãe perguntou assim, quem você estava carregando, meu filho? Ah, mãe, era um tal de Jesus Cristo, eu estava carregando Jesus Cristo. Então, meu filho, vai de novo lá onde você foi ontem, volte lá e não carregue ninguém. O jumentinho foi de novo, não carregou ninguém e voltou triste. Mãe, fui maltratado,
Mãe, ninguém me aplaudiu, ninguém disse salve. A mãe disse: filho, é isso mesmo, você sem Jesus é apenas um jumentinho. Você sem Jesus é apenas um jumentinho. Gente, o que seria de nós sem Jesus? Mas a minha força, a minha inteligência, eu sou o cara, eu sou capaz, ninguém me derruba. O que seria de você sem Jesus? O que seria de você sem Jesus? Isso, queridos, isso é o poder no reino de Deus. O reino de Deus, o poder é para servir. Não é para, me abanem aí, me abanem mais, me ponham uma cobertura aqui por cima, eu estou com calor, está sol. Não é para isso. O poder de servir como a toalha. Vamos olhar para o nosso texto para a gente ir para o final dessa mensagem. O texto de João capítulo 13. Se você estiver com sua Bíblia ainda aberta, João 13. O que acontece, pessoal, nessa passagem da Bíblia? Jesus Cristo está nos seus últimos dias com seus discípulos, é a última ceia. E Jesus Cristo quer dar uma lição para os discípulos. Gente, naquela época da Bíblia, quando uma pessoa chegava na casa e ele tinha funcionários, tinha trabalhadores, os funcionários lavavam os pés de um visitante e depois o visitante entrava na casa para jantar. Era um costume, naquela época não tinha asfalto, muita areia. Naquela época não tinha um calçado, uma bota, eram sandálias. E assim, era um trabalho de serviçal. Era um trabalho humilde lavar o pé. Mas Jesus Cristo quer dar uma lição, e ele vai lá, diz a Bíblia que ele pega uma toalha, ele pega uma bacia com água, e o que ele começa a fazer, os discípulos começam a falar: Jesus, peraí Jesus. Eles falam: peraí, o que eu estou fazendo vocês vão entender depois. Pedro fala: não Jesus, não vai lavar meu pé não. Pessoal, eu comentei hoje de manhã sobre esse texto da Bíblia também, aqui na escola dominical. Você imagine a Dilma, presidente do Brasil, qualquer outro presidente, chegar e lavar os seus pés. Você fala assim: não, peraí, está errado, o presidente aqui não sou eu. Barack Obama lavando o seu pé. Acho que até o jeito dele agachar deve ser chique, né, o homem, né? Você fala: não, ô Barack, peraí, companheiro, o Barack é meu amigo, Barack. Você tem que... Está errado aqui, você que é presidente, eu sou um mero mortal. Eu acho que foi isso que os discípulos sentiram, gente. Ô Jesus, peraí Jesus, eu que tenho que lavar o seu pé, Jesus. Não, mas eu estou fazendo isso aqui porque eu quero dar uma lição para vocês. E eu quero ler com vocês essa lição. Olha o versículo 12 a 17. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. É o que eu pergunto para você. Você vai sair daqui logo mais depois do culto? Você pode ouvir eu falar aqui meia hora, 40 minutos sobre como devemos usar o poder. Mas não adianta só você ouvir, tem que praticar. Jesus falou: sabeis essas coisas, bem-aventurados se vocês praticardes. O ministério, pessoal, o ministério da toalha. Escute essa frase: liderar é servir. Líderes com disposição para servir são pessoas que, antes de ser líderes,
são servas. Antes de ser líderes, são servas. Liderar é servir, gente. Não somos melhor do que ninguém, não somos pior do que ninguém. Não vamos tratar ninguém com indiferença, não vamos pisar em ninguém, maltratar ninguém. Vamos tratar todos de mesma maneira, servindo a todos. Liderar é servir. Talvez você nessa semana vai lidar com o poder no seu dia a dia. Como você vai reagir diante do poder que você tem? Servindo, sendo humilde, usando para abençoar as pessoas. Vamos preparar aqui, Paulo, para a gente cantar uma música, para a gente finalizar. Mas pastor, como que eu consigo, pastor? Como que eu consigo vencer então o dinheiro, o sexo e o poder? Com as armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Não é tanques, não é metralhadora, não é míssil, não. As armas espirituais são oração, jejum, leitura da Bíblia. Você no seu quarto, quando começar o seu dia, você, Deus, me ajude hoje a usar o dinheiro de forma bonita, luminosa. Que eu possa também usar o sexo de forma pura, me guardar para a minha esposa, meu esposo, os meus olhos. Que eu possa usar o poder para servir. Que eu possa olhar as pessoas, não com olhar de superioridade, mas de igualdade. Você vai poder vencer essa batalha, meu amigo, minha amiga, através das armas espirituais. Se você buscar isso em oração, Deus vai te dar essa graça. Você vai ser um vencedor. Você vai poder ser um cidadão do reino do céu. Eu quero finalizar esse culto com vocês e esta série de mensagens com uma música. Essa música é exatamente composta na vida de Naamã. E essa música fala assim: quando o meu eu, quando o meu orgulho descer comigo, eu quero assim me levantar uma nova pessoa. O nome da música é exatamente esse, é Quero Descer. Quero descer. Me ajuda a ser uma pessoa melhor, a lidar melhor com esses temas: dinheiro, sexo e poder.